Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povo, eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Então vamos nós, sem conversa, sem demora, vamos nós para o Evangelho do dia de hoje. Vamos nós aí. Lembrando que o Evangelho de hoje é Lucas capítulo 13, versículos de 1 ao 9. É isso mesmo, Lucas 13, 1 ao 9. Estamos no meio da quaresma, chegamos ao terceiro domingo e já passamos pelo deserto lá no primeiro domingo, quando Jesus foi tentado pelo Satanás. E a semana passada nós tivemos no monte, lá com Jesus indo encontrar-se com os seus amigos, não é isso? Moisés e Elias. E hoje nós estamos, no caso, a caminho de Jerusalém. E aí hoje nós temos um grande questionamento sobre as nossas práticas de vida. Um questionamento válido, quando a gente entra no sentido de querer transformar Deus em objeto. Alguns querem pegar a Bíblia e querem ler a Bíblia como um livro de profecias, no sentido de adivinhação, querendo que a Bíblia seja um livro casuísta ou um livro que, não, está escrito lá na Bíblia que ia acontecer isso mesmo. É muito comum que alguns tentem fazer isso. A gente, quando olha para uma mãe que tem seu filho vítima de câncer ou de outra doença, um filho pequeno, ou a gente quando olha para uma mãe que tem seu filho envolvido com uma bandidagem, com o tráfico de drogas, com a violência da cidade, da grande cidade, a gente olha e diz assim, não, Deus quis assim. A gente limita Deus a um projeto, ou tenta que Deus seja justificado às ações, às vezes às escolhas humanas e às omissões de cada um, de nossas omissões do dia a dia, transforma Deus numa explicação muito lógica para tentar colocar. Os intérpretes das teorias do caos, reduzido a um plano na vida de uma pessoa. Quer dizer que todos aqueles e aquelas que passam por necessidade, que morrem vítimas das violências, Deus não tinha um plano na vida deles? Ainda, olhando ainda para a nossa realidade, a gente coloca bem que alguns falam, quer dizer então que Deus, ele só abençoa quem está trabalhando, quem está com salário em dia, com a carteira assinada? A gente às vezes coloca Deus numa situação que Deus parece que amaldiçoou, aqueles que não têm emprego, ou que não têm saúde, ou que não têm condições de vida. Na cabeça daqueles que têm o emprego e dizem que vivem numa realidade melhor do que a nossa, mesmo que a sua riqueza, o seu trabalho, a sua renda seja frutos da maldição, da corrupção, temos muito isso. As leituras desse terceiro domingo, a leitura desse terceiro domingo da quaresma, nos ajuda a superar essa mentalidade. As leituras são Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 8a, depois versículo 13 ao 15. O salmo é o salmo 112 em algumas traduções e 103 em outra tradução, com o refrão: o Senhor é clemente e cheio de compaixão. E a segunda leitura, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 6, depois versículo 10 ao 12. O Evangelho de Lucas capítulo 13, versículo 1 ao 9. Somos cristãos, somos pessoas de fé e devemos superar essa proposta que transforma Deus em um ser limitado à vontade humana. Também temos que superar essa proposta que a Bíblia é um livro de premonição. Precisamos repensar toda essa lógica e essa prática de fé. Essa fé que não é libertadora não pode ser a fé de Jesus Cristo. Colocar essa fé de uma forma muito explicativa, Deus quer que você sofra, é uma forma casuísta de ler a história, uma forma limitada. O tempo todo somos chamados a olhar a história e rever os nossos erros e acertos também, por que não? E em um processo do carinho e de afeto, vamos nós olhar para o livro do Êxodo, que Deus se apresenta a Moisés e apresenta a Moisés um projeto de libertação. Se faz necessário olhar bem o fato de quem nós somos, se de fato somos filhos de Deus, sendo sua imagem, pela graça do batismo, pela graça da criação divina que somos nós, e somos filhos amados de Deus, um outro ser
que foge e que muda a condição e a imagem de Deus, do Deus de amor. Nesse contexto que entramos esse evangelho, que se divide em duas partes, que nos convida a rever a nossa conversão. Jesus, ao citar os CPFs cancelados, frase tão usada ultimamente, CPF cancelado, pelo governo Herodes, em um rito religioso, o rito que hoje ainda existe, mas não com conotação religiosa. Depois, Jesus vai citar para a gente aí os CPF cancelados 18 na Torre de Siloé. Um erro de construção. Ainda hoje, a construção civil, os grandes construtores continuam errando e nós temos prédios que caem. Como não esquecer algumas situações? E o cidadão de bem que vai à missa, que vai ao culto, que lê a Bíblia aos domingos, ele frequenta uma igreja e ele diz que ele não passa por isso, porque ele é abençoado por Deus, porque ele só anda com pessoas de bem. E muitas das vezes, durante a semana, ele é a pessoa do próprio cão em figura. Essa é a moral que os religiosos de ontem, ainda existentes hoje, trabalham nessa nossa realidade. Nós, eu e você, somos rápidos em querer explicar, somos rápidos em querer dizer que a pessoa que morre vítima da violência, seja por violência policial ou pela violência do tráfico, etc e tal, morreu por um assalto, ou até mesmo morreu porque devia. E nós, na nossa segunda parte do texto, Jesus irá colocar de forma muito radical uma posição. Jesus irá promover uma análise da atitude de cada um. Pois nós somos rápidos em condenar, somos rápidos em julgar, somos rápidos em dizer quem vai ou quem não vai para o céu. A exemplo daqueles religiosos do tempo de Jesus, ainda hoje há religiosos que promovem no altar belíssimos discursos, que gostam das igrejas matrizes, das igrejas cheias, que preferem uma comunidade lotada de gente para expor seu conhecimento bíblico, teológico e etc e tal. São esses que são os culpados, são esses que estão lá sendo os vinhateiros homicidas citados na sexta-feira em nossa pregação. Interessante como é discurso bonito e dá até prazer de ouvir algumas homilias em nossas igrejas. Mas no culto à vida, muitos desses líderes religiosos promovem a exclusão, o desamor. E a atitude de certos líderes religiosos, de tão hipócritas que são, sobretudo cristãos, que ganham de lavada daqueles que acusaram Jesus naquele contexto. Sem esquecer que o exemplo do religioso do tempo de Jesus, eles invocavam a condição de doutor da lei, de conhecedor da palavra, de filho de Abraão. Essa prerrogativa para tentar justificar e fugir da ira de Deus. Cara de pau, certamente, são esses religiosos. Não se arrependem, não são mais excluídos. Hoje, esses mesmos religiosos, seguidores de Jesus, compõem o Sinédrio, as forças armadas e ainda a guarda que cuida para que Jesus não ressuscite. Talvez por isso hoje nós temos no Brasil e no mundo um crescimento disparado daqueles que não querem ter religião e até mesmo do ateísmo. No segundo momento, Jesus apresenta essa solução para essa nossa hipocrisia: a conversão, a mudança de atitude. Deus espera uma atitude frente à realidade de todos nós cristãos, uma atitude de que produza frutos. A Deus, que sempre nos chama à vida. Essa parábola da figueira nos apresenta o povo de Deus. E Deus sempre age no meio de nós. Deus sempre nos ajuda na sua graça e misericórdia. Deus sempre nos ajuda a superar. Jesus nos convida, sobretudo, a não condenar o outro, a não levar o CPF cancelado porque devia, como uma frase de boca cheia do cristão. Sem esquecer aquele texto que eu já citei acima, do texto lá de Mateus 21, versículo 33 ao 43, e Mateus 45 ao 46, o versículo do capítulo 23, que temos a história do vinhateiro homicida. O dono da vinha, que nesse contexto de hoje, Lucas 13, 1 a 9, o dono da vinha vinha há 3 anos buscar fruto nessa vinha.
E nós, no sentido bíblico, teológico, sabemos que o número 3 ele tem toda uma ação e toda a nossa vida envolve nesse contexto. A vida, ela entra no contexto do presente, passado e futuro. O 3 ainda entra nas seguintes situações: cabeça, tronco e membro, passado, presente e futuro, líquido, sólido e gasoso, princípio, meio e fim. E há outros exemplos que podemos destacar, mas vamos parar por aqui, que tá bom já, com esse tipo de propósito, o terceiro domingo da Quaresma hoje. Jesus, nesse evangelho, traz mais um ano. E aqui vale a pena nos depararmos com o número 4 evangelho canônico, 40 anos no deserto, 40 dias no deserto. No Brasil temos 4 anos de mandato, no caso dos políticos. E para fechar, temos o passado, o presente, o futuro e a eternidade. Esse texto que é ensinado, que fala que Jesus estava a caminho de Jerusalém, nós sabemos claramente o que vai acontecer quando Jesus chegar a Jerusalém. Nós sabemos claramente que, na verdade, a gente não quer passar pela cruz. A gente sabe claramente que a realidade da cruz é algo que nós queremos evitar. E hoje, nós olhando para esse evangelho, o evangelho de Lucas 13, 1 a 9, nós, se formos noticiar hoje em nossas redes, ficaremos presos em alguns pedaços do texto. Sabe que morreu não sei quantos lá, mortos pela mídia, pela milícia ou pelo governo, com a invasão da favela X ou Y. O evangelho de hoje, ao contrário de que muitos querem noticiar que o vinhateiro, o dono da vinha, vem para poder cortar a cabeça, o evangelho de hoje, o seu centro é o vinhateiro empregado que pede ao chefe, ao patrão, mais um tempo. O evangelho de hoje fala de esperança. Deus nos dá todo o tempo para produzirmos os frutos. Precisamos assumir a conversão, metanoia, no nosso dia a dia. E deve ser uma conversão comprometida com a mudança de atitude. Sempre que necessário, sem esquecer o passado. E é isso que Paulo nos aponta no texto de hoje, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 6, depois versículo 10 ao 12. Sempre centralizando a vida e a nossa ação no projeto de salvação, sendo o vinhateiro que pede mais um ano ao dono da vinha. Não devemos mergulhar no radicalismo de uns e outros que acham que são mais católicos do que o Papa, ou mais santos que o próprio Deus, de forma muito consciente, de forma muito radical, arrancar a vinha que não produz frutos e, por exigência do Evangelho, tomar uma atitude coerente. No domingo anterior, fomos chamados à prática do jejum, da oração, da caridade, a esmola, mas tal prática isolada de nada servirá se nosso gesto for apenas um gesto ritualístico, será um gesto estéril. E aqui terminamos a nossa conversa de hoje com a frase do Salmo de hoje, Salmo 102, o Senhor é clemente e cheio de compaixão. Agradeço a vocês pela presença, lembrando que hoje, domingo, dia de missa, rezemos e cuide de quem você ama. Mas louvando a Deus pela graça da vida, obrigado a você pelo carinho, pela presença. Eu sou Daniel Nonato. Feliz domingo! Bom dia.